Periodicamente, vocês sabem que sempre que eu tenho algum assunto que eu acho que tem a acrescentar às pessoas que me acompanham, que me seguem, que de alguma forma ouvem as coisas que eu digo, sejam ligados à música ou ligados à filosofia, à religião ou outro assunto qualquer, eu sempre procuro fazer algum vídeo, comentar alguma coisa, e eu tenho notado que existe uma tendência nas pessoas em se deixar levar. O que eu quero dizer sobre isso? Bom, vamos parar para pensar. Nós temos atualmente uma tendência nas pessoas em criar rivalidades. Criar rivalidades no quê? Há muito tempo aqui no Brasil é muito fácil você ver pessoas levando a ermo a disputa entre times de futebol, e aí um time em relação ao outro, e aí desfaz assim vínculos de amizade, se entra em atrito com outras pessoas, se desrespeitam famílias, tudo por uma questão de uma sigla, de uma cor que não define uma pessoa, que não define um caráter. Mas essa tendência, ela vai muito além, não é? Porque essa tendência também ocorre em questões financeiras, onde pessoas entram numa ação de valorizar uma em detrimento da outra em relação a posses, em relação a coisas que as pessoas manifestam materialmente, né? Em relação a coisas que as pessoas possuem. E aí também tem o preterimento em relação à aparência. Aquela pessoa tem uma aparência melhor que a outra, não é? Mas ainda existe o preterimento com relação à religião, não é? Afinal de contas, a pessoa que tem a sua religião age como se tivesse um time de futebol. E aí a pessoa, né? E aquele que não tem religião também, ele age como se a opinião dele fosse a única, sem o respeito, não é? E aí existe também a ação daqueles que são de esquerda, são de direita, não é verdade? Então existe essa história das pessoas terem o preterimento sobre a outra, né? Assim, ó, eu sou melhor do que você. Em geral, sempre a pessoa puxa o dedo para si e esquece do seguinte: aonde raça, credo, preferência de time de futebol, qualquer coisa que você possa imaginar pode tornar uma pessoa inferior à outra. Na verdade, existe uma tendência social atualmente em fazer rivalidades, em criar atrito. Isso ocorre para aqueles que creem em alguma religião, em alguma... Bom, tem alguma crença, no geral, disputas e rivalidades que fazem do homem exatamente o oposto ao próprio homem. Elas são alimentadas por que a gente pode falar da parte espiritual negativa, né? Por quê? Porque aí gera-se antagonismo. E às vezes antagonismos que não têm retorno, não têm volta. Porque gera criminalidade. E a criminalidade precisa da atuação da lei, precisa que haja o refreio, não importando a idade, não importando a classe social. E esse refreio, por vezes, acaba sendo um reforço negativo, mas necessário, para que não se perpetue o caos. Mas não para por aí,
Porque as pessoas elas pregam muita coisa, mas acabam cometendo erros na questão do falar, porque as pessoas exclamam virtudes que por vezes não possuem. As pessoas não abandonam seus vícios e vocabulários chulos. As pessoas querem a todo momento exclamar-se como perfeitos, quando a imperfeição impera no nosso plano material. No campo religioso, é muito comum as pessoas criarem suas guerras santas e esquecem que ao criticar a religião alheia, já deixam de praticar a sua, porque não existe religião que não pregue a emanação dos homens. Então, se você começa a pregar o mal com relação ao seu semelhante, você já está deixando de praticar sua crença. Se o teu líder religioso prega a intolerância, você já está naquele momento deixando de praticar sua religião. Eu desconheço qualquer religião que pregue que você não tem a irmanação com o seu semelhante. Ah, mas aí tem os muçulmanos. Isso é mentira. Aqueles que estudam a religião e as religiões no geral, verá que não é assim, que os radicais religiosos, eles existem em todos os nichos. Durante as cruzadas, houve o radicalismo dentro do catolicismo. Hoje, temos, de certa forma, as religiões reagindo, né? A relação de causa e efeito, religiões que foram perseguidas reagindo. Aí você vê que, de certa forma, se você é muçulmano, você aprendeu a amar o próximo. Se você é cristão, você aprendeu a amar o próximo. E cristão, na verdade, é um termo muito amplo. Se você é católico, você... Então vamos recomeçar. Se você é muçulmano, você aprendeu a amar o próximo. Se você é católico, você aprendeu a amar o próximo. Se você é evangélico, ou seja, protestante, você deve muito a Martinho Lutero, você deve a Calvino, porque as bases da religião não vêm desses falsos pastores que pregam mais sobre o dízimo e que afirmam às vezes que Jesus falava mais sobre o inferno do que sobre o céu. Vai ler o seu livro sagrado, que é a Bíblia, que você verá que na verdade Jesus falava sobre amor e irmanação. Estude que as poucas vezes em que Jesus na Bíblia citou o inferno, ele usou a palavra Hades ou Seol, e Seol era uma lixeira ao lado de Jerusalém, onde por causa dos gases, do apodrecimento que havia junto ao muro da cidade, havia muito fogo, porque havia combustão. Então, na verdade, queimar no Seol não significa exatamente o que você imaginava que significava, mas isso cabe a cada um estudar, não é verdade? Mas vamos falar, eu não estou aqui para falar sobre as religiões alheias. Eu sou um bandista e tenho, na minha religião, o aprendizado de amar a sua. Como assim? Sim, e você também tem no seu aprendizado de amar a minha. Como assim? As religiões, elas têm o amar ao próximo e o respeito e o livre-arbítrio como máximas. Não existe nenhuma religião que não prega isso. Então, se você é muçulmano, você leu isso. Se você é judeu, você leu isso. Se você é evangélico, você leu isso. Se você é católico, você leu isso. Se você é budista, você leu isso. Se você é hinduísta, você leu isso. Se você é shintoísta, não importa.
você leu que deve amar ao próximo. E essa é uma verdade universal de todas as religiões. E essa verdade universal, ela deve ser levada para a sua vida. E aí, quando você pensar num time de futebol, pense se é motivo de brigar com o teu semelhante por causa de pessoas que ali estão para receberem um salário e que não se importam com o teu bem-estar. Ali é pão e circo para você. Então, quando você vai no circo, você não briga com o teu semelhante se ele gostou mais de um palhaço do que do outro. Então, se você tem a preferência por um palhaço, não critique o outro palhaço, porque é circo para você. Então, futebol é isso. É circo. Mas vamos mais a fundo. Isso se estende a todos os esportes. Isso se estende a todas as rivalidades. E ultimamente temos também um problema grave, que é a rivalidade política. E a rivalidade política, ela está gerando distorções absurdas. A esquerda que prega uma coisa absurda, que prega coisas que não estão contribuindo para a sociedade. A direita que prega, a direita extrema e radical, coisas absurdas, que também não vão contribuir para a sociedade. Os extremos sempre são extremos e eles ocorrem exatamente quando há o desequilíbrio. O desequilíbrio ocorre exatamente quando um lado faz coisas que não deve. Durante a ditadura militar, que foi sim uma ditadura de direita, foi sim, existe uma questão de que houve censura, houve castração, sim. Quem falar que não houve tortura, que não houve esse tipo de coisa durante a ditadura militar, eu cheguei a ver um vídeo de alguém afirmando, não, mas não teve boletins de ocorrência de tortura. Lógico, você não vai pegar, você acaba de ser torturado, aí você vai chegar o cara que te torturou, você fala assim, olha, agora eu quero prestar um BO contra você. Isso é a coisa mais estúpida que poderia ocorrer. Mas a juventude, ela cai nisso. Então, quem viveu o regime militar sabe que houve, sim, coisas desumanas. Assim como houve coisas também benéficas, afinal de contas, senão o país teria acabado. No entanto, aí vem a situação agora, onde o regime de esquerda institucionalizou o quê? Praticamente uma ditadura. Sim, porque existe sim a censura velada. Não está havendo a tortura, mas existe a constante ameaça de que algo vai acontecer. Nós temos a liberdade de ir nas ruas. Se fosse durante o governo militar, haveriam tanques de guerra passando em cima de vocês que estariam marchando contra o governo. Então, vamos começar a botar a cabeça em ordem. Então, a direita radical fez merda e a esquerda radical, durante toda a história da humanidade, faz merda. Usei um vocabulário chulo, não é? Mas é a maneira que muitas vezes as pessoas compreendem, porque eu me sinto como alguém que fala às vezes ao vento. É difícil as pessoas compreenderem a diferença entre ser honesto e pertencer a um lado. Eu não serei desonesto se eu fizer um mandato focado no povo, se eu for político e fizer um mandato focado no povo. Eu não serei desonesto se eu cumprir a minha parte. Então os políticos, a direita falando da esquerda, a esquerda falando da direita, essa história toda, eles na verdade querem o poder. Então você vê os radicais de direita se unirem sem
o menor pudor. Corruptos de direita levantam o dedo para cima e falam sobre o radicalismo da direita sobre a esquerda, que é aquela coisa do tipo, vira tudo um balaio só. Para a esquerda é tudo coxinha se opor à esquerda. Para a direita é tudo para a direita é tudo comunista, é tudo se não concordar com todas as ideias. E aí fica no quê? Cabe a você a verdade. Só que a verdade exige um esforço que você às vezes não está preparado a fazer. Sabe qual é o esforço que você tem que fazer? Pensar por si mesmo. Então, não é procurar no Google, nos vídeos, ouvir pessoas. Eu chego a ver pessoas que até, sabe, um tempo atrás não eram ninguém. E aí conseguem esse negócio dos seguidores, criando polêmicas, falando mal. E escolhendo assuntos para falar mal, porque aí gera audiência. Não, cara, você tem que ter o hábito de ler, ter o hábito de procurar entender, e mais, procurar entender o outro lado. Eu estou um pouco cansado de ver gente radical falando mal de tudo que não entende, não compreende ou não estuda. Hoje está em moda ficar falando que a história foi comandada por este lado ou por aquele lado. A história inteira ela é manipulada sim. E ela é manipulada quando as pessoas deixam de estudar, deixam de gerar conhecimento e se aprofundar no conhecimento. Quer ver um exemplo fácil? A história da humanidade, durante muito tempo, foi pautada no que a Igreja Católica queria que fosse pautada. Por quê? Porque assim era, e ainda temos algumas questões mal resolvidas com relação a isso, assim era porque eles tinham o controle. E isso acontece durante todo o tempo. Quem está no poder tem o controle e manipula as opiniões. Mas quem está fora do poder tem que se pautar no conhecimento e na cultura. E o conhecimento e a cultura, eles giram em torno de coisas que dizem respeito à ética. Se você tem... Você quer ver, é fácil você descobrir o que é o lado certo. Sabe? O lado negro da força, o lado... Sabe? Aquela coisa Jedi, é fácil. Tenha em si que o respeito é para todos. Tenha em si que corrupção deve sim ser passível de repreenda e deve ter um paradeiro. Não existe rouba mais faz e também não existe a causa que justifique. Então, isso é necessário. 3. Responsabilidades. Não importa a idade, cada um deve sim ser responsabilizado por aquilo que faz, de positivo ou negativo. Você não é responsável só por aquilo que você faz, mas também por aquilo que você deixa de fazer. As pessoas devem ter condições humanas de produção de trabalho, e cada um de acordo com o seu mérito. Deve ser dado a todos, sim, uma opção para estudo, não cotas ou bolsas, mas mérito. Porque quando partimos do pressuposto e colocamos cotas ou bolsas para um ou para outro, você sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos dizendo que uns merecem mais do que outros.
as pessoas precisam ter oportunidades de trabalho e não a exploração do mesmo. Só que oportunidades de trabalho não são bolsas disso, bolsas daquilo. Ao mesmo tempo, os impostos, eles devem ser proporcionais. O governo que não extirpa a corrupção e cria imposto sobre imposto, não investe no próprio país e joga o dinheiro para outros países, isso está errado. Mas nós tivemos isso também durante o governo militar. E nós tivemos também com outros partidos no governo. Está aparecendo mais agora porque a coisa está muito descontrolada. Só que as pessoas, elas estão se acomodando mais uma vez. Nós não podemos parar de mostrar o número de descontentes com o governo e com uma determinada situação. Vocês sabem por quê? Porque se por acaso houver fraude nas urnas eletrônicas e houver alguma coisa do gênero, se você se cala, você concorda. E aí não se prova, né? Quando você bota 2 milhões na rua e as pessoas noticiam que tem 100 mil, de cara você já está numa situação em que está incomodando. Está incomodando porque o mundo está vendo. E não esqueçam que Gandhi conseguiu a independência da Índia na não violência e em protestos pacíficos. Chegou uma hora em que não havia o que fazer. Aqui no Brasil, se estiver havendo uma manipulação eleitoral para manter o status quo do governo, somente através de protestos pacíficos as coisas acontecem. Só que eu estou começando a ver que de certa forma as pessoas estão indo pelo oba-oba. Isso dos dois lados, né? E existe o lado que já está mirrando e o lado da maioria da população. Só que a maioria da população também está se deixando manipular pelo outro lado. Então vamos fazer uma lembrança histórica do Brasil. Nós tivemos em vários momentos forças que oprimiram opiniões e nós tivemos do outro lado forças que eram sempre antagônicas e radicais, extremas. O extremismo, ele surge exatamente do tipo, nossa, isso aqui está errado, então nós precisamos... E aí as pessoas começam a ficar cada vez mais extremadas. Então aquela coisa do tipo, nossa, o cara é corrupto, já vira, nossa, o cara tem que ser tirado na bala.